Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Na última aula, nós vimos um pouquinho sobre os meios de propagação do calor. Na aula de hoje, nós veremos que existem alguns materiais que eles conduzem melhor esse calor e materiais que vão isolar esse calor, certinho? Então, vamos começar. Nós vamos falar, então, hoje sobre isolantes e condutores térmicos. O que isso significa? Significa, como eu falei anteriormente, que existem materiais que permitem a condução de calor, tá? Então, visto que alguns conduzem mais energia térmica que outros, aqueles que conduzem de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida o calor, são chamados de condutores térmicos. Já aqueles que não conduzem o calor são chamados de isolante. Então, como o próprio nome indica, um isolante isola a passagem de calor. Os mais utilizados são plástico, borracha, madeira, lã, isopor, entre outros. Então, quando está muito frio, o que a gente faz? A gente coloca roupa de frio. Por que as roupas de lã, elas são mais eficientes, elas são melhores? Justamente porque elas são isolantes térmicos. Então, quando você coloca a roupa de lã, ela vai evitar que esse calor corporal passe por meio externo, tá bom? Então, esses materiais, eles vão isolar esse calor, eles vão impedir a propagação do calor. Geralmente, por exemplo, quando a gente tem uma panela e ela é de metal, já percebeu que os cabinhos da panela são de quê? Borracha, justamente para a gente pegar e não estar quente, porque o calor, ele passa pela panela inteira, ele vai conseguir atingir toda a panela. Por quê? Porque a panela é feita de metal. E metal, como a gente pode ver, ele é o melhor e o mais comum condutor térmico, certinho? Por isso que a panela, por completo, ela fica quente. Por quê? Porque esse calor é conduzido pelo material, certinho? O maior exemplo que a gente tem acontece com todo mundo. Quando a nossa mãe vai fazer comida, ou nós mesmos, nós colocamos, então, a panela lá no fogão. Como a panela é de metal, ela vai conduzir o calor, certinho? Então, toda a panela vai ficar quente. Se a gente pegar uma colher de metal e deixar dentro dessa panela, como a colher é de metal, o que vai acontecer? Ela vai conduzir o calor pela colher. Então, quando a gente pega, a colher está quente, certinho? Se eu tivesse usado, por exemplo, uma colher de madeira, isso não ia acontecer. Por quê? Porque a madeira é um isolante térmico. E é isso, olha que conteúdo bem tranquilo, tá? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje que existem materiais que conduzem de forma mais eficiente, de melhor forma, a temperatura, o calor em si, certinho? Esses materiais, o melhor condutor que nós temos é o metal. Já existem outros materiais que eles vão fazer o quê? Isolar esse calor, isolar essa condução de energia, que no caso serão os materiais como borracha, lã, que são chamados de material isolante. Certinho? Vou mandar a atividade lá no grupo, copie no caderno, responda com bastante atenção e qualquer dúvida é só me procurar. Bom? Beijos, bons estudos e bom trabalho.